queridos alunos, uma alegria encontrar vocês aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a estrutura e a organização social, tá bom? A estrutura e o funcionamento, então, das organizações sociais. O que é uma organização social? É qualquer estrutura de mecanismo, né, de ordem social que governa o comportamento de indivíduos entre uma dada comunidade, né? Uma sociedade não tem condições de sobreviver se não apresentar uma certa organização, um certo limite, não é? E é preciso também estabelecer ali regras para o comportamento entre os membros dessa sociedade. Então, a organização social é essa estrutura, é esse mecanismo de ordem que organiza essa vida, essas instituições sociais. Para que exista então a sociedade, são necessárias interações conscientes, né, entre aquelas pessoas que formam essa sociedade. Até os grupos sociais se organizam e se mantêm, eles possuem então essas relações recíprocas, né? A família, a escola, o poder judiciário, a igreja, são vários grupos e várias instituições sociais, várias organizações sociais que mantêm relações e interações conscientes entre esses membros. É exatamente nessa interação, nesse processo de socialização consciente, que se amadurece, que se criam normas, que se estabelece evolução, que através deles que a gente pode rever algum desses comportamentos sociais, estabelecer novas regras também para o comportamento social. A organização social, então, engloba esses diversos campos de atuação humana. Pode ser o campo econômico, o campo político, o campo religioso, o campo educacional. Na organização social, então, são importantes as relações de poder que se estabelecem entre os indivíduos que as compõem. Essa relação de poder, de uma certa hierarquia, também vai estabelecer referência e organização, né? A questão de poder, de controle, de estabelecimento de regra, a quem que se deve obedecer, quem ou qual órgão que deve controlar a gestão de outro órgão naquilo que esse órgão também extrapolar ou não cumprir bem com o seu papel. É por isso que a gente tem poder de corregedoria para a polícia, que você tem poder judiciário, corregedor também. É por isso que a gente estabelece regras de controle entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, significa, né, essa organização social é exatamente essa capacidade de agir, de produzir resultados, sobretudo levando em conta aquelas pré-determinações que a lei estabelece para cada uma dessas instituições, tá certo? Então, o que constitui uma sociedade? Sociedade, então, é esse conjunto de seres que convivem de forma organizada numa determinada sociedade, né? A palavra vem do latim societas, que significa associação amistosa com os outros, quer dizer, uma associação de paz, uma associação de cavalheiros, uma associação de gentileza, né, vamos assim dizer, entre os seus membros. O conceito, então, de sociedade pressupõe uma convivência, uma atividade conjunta dos homens, né, dos seres humanos, ordenada e organizada pela lei, de modo consciente, constitui o objeto geral, então, do estudo das antigas ciências, né, do Estado, das chamadas hoje ciências sociais. Então, as ciências sociais estudam a sociedade, as suas organizações, os órgãos que a compõem, a maneira como se estabelece as relações entre os seus membros, né? Controle, limite, participação, conduta, né? E, consequentemente, essas ciências sociais, né, que a gente hoje chama de ciências humanas, são aquelas ciências que vão estudar necessariamente essa sociedade, a composição social, as relações entre os membros e os órgãos, vários órgãos que compõem essa determinada sociedade. Os membros, então, de uma sociedade, eles podem ser diferentes, né, de grupos étnicos diferentes, de níveis educacionais diferentes, de classes sociais diferentes. O que caracteriza, então, a sociedade é exatamente a partilha de interesse entre esses membros, né? Vocês podem observar aí que está dizendo, olha, entre os membros e as preocupações mútuas, há um objeto comum. Então, há preocupações mútuas com o quê? Com desemprego, com saúde, com moradia,
com a questão da sobrevivência das pessoas, através da forma econômica que cada um vai desenvolver, né? Há também uma preocupação relacionada com a questão da lei, da norma, da segurança pública. Há preocupações ligadas exatamente ao meio ambiente, à maneira de se desenvolver, mas sem afetar propriamente o meio ambiente, sem provocar ao meio ambiente consequências graves, como essas que agora nós estamos vendo na Amazônia, né, que infelizmente o atual ministro, apesar de várias denúncias de vários órgãos, né, de várias pessoas que cuidam propriamente de meio ambiente, de várias ONGs, né, ONGs essas que nós vamos ver aqui agora há pouco, né, várias ONGs denunciando, até o Poder Judiciário recomendou a saída, né, desse ministro Ricardo Salles para o presidente Bolsonaro, mas infelizmente fizeram aí ouvidos de moco, né, não quiseram ouvir, até que agora várias instituições que têm dinheiro para colocar aqui no Brasil, né, fizeram uma reunião essa semana, né, e falaram, olha, nós só vamos colocar dinheiro no Brasil a partir de agora se resolver o problema ambiental, se parar de desmatar, se parar de queimar a floresta, porque é inconcebível que a gente invista dinheiro num país em que se permita que mate índios, que matem quilombolas, que permita que a pandemia avance, sobretudo sobre o pobre, o miserável, o indígena, o quilombola, e ainda sofra com os desmatamentos, né? Em 10 dias se desmataram a referência a total cidade de Salvador e a cidade de Recife, né? Em 10 dias se desmataram 2 grandes metrópoles dessa forma. Os índices estão aí no jornal dessa semana agora que acabou, né? Então é importante a gente ficar atento a esses temas, né? Esse também é um papel das ONGs, das instituições que vão cuidar, né, da sociedade, proteger o meio ambiente. Não dá para a gente só pensar na economia, naquilo que se vai ganhar em prejuízo de seres humanos, em prejuízo de indígenas, em prejuízo de quilombolas, em prejuízo de ribeirinhos, de pescadores, em prejuízo da própria floresta e do próprio aquecimento, né? Há toda uma estrutura que vai penalizar, inclusive, a lavoura, a agricultura no Brasil, né? Porque há uma questão ligada propriamente às chuvas, né, que dependem da floresta amazônica, e se continuar o desmatamento e as queimadas na Amazônia como está, vai inclusive impactar diretamente a questão das chuvas no Brasil, o que vai impactar a agricultura, sobretudo na região centro-oeste do Brasil, que é uma região que planta muita soja, milho, sorgo, e essas plantações estão correndo risco, né? Vocês estão vendo a estiagem, né, que nós já temos no Brasil nesse período, exatamente nessa área central, que dependem ali da floresta amazônica, nós já estamos sofrendo com a seca, nariz seco, né? A umidade ontem estava a 30%, enquanto que o natural, normal e o recomendável é 60%, né? Então a temática do meio ambiente também é uma preocupação das instituições sociais, tá? Então agora nós falamos da questão da cidadania. O que é a cidadania? É tudo aquilo que faz uma pessoa, um cidadão, um integrante pleno de um Estado, isso é, né, os seus direitos, seus deveres, aquilo que garante a dignidade para todo mundo que vive no Brasil, que mora no Brasil, que depende do Brasil e das suas instituições, né? A cidadania é esse conjunto, então, de direitos, de deveres civis e políticos, né, que todo indivíduo tem dentro de uma sociedade. São justamente esses direitos que permitem o cidadão intervir nas ações do Estado, no poder de usufruir aquilo que a lei também garante a cada um de nós, cidadãos, né? Para exercer, então, plenamente a cidadania, o Estado precisa assegurar a liberdade, o acesso dos indivíduos à lei, aos direitos, aos benefícios esses que estão ali na Constituição Federal. A cidadania plena, né, é comprometida, gente, em muitas nações por conta das questões econômicas e políticas. Então, o próprio surto e a própria pandemia, né, da coronavírus está revelando o quanto que economicamente e politicamente o Brasil está frágil, o quanto nós estamos sem direção, sem planejamento. E isso vai impactar diretamente na cidadania. Hoje já ultrapassamos aí os 72 mil mortos, né, no dia que eu estou gravando o vídeo, né? Então, quer dizer, nós estamos hoje com mais de 72 mil mortos, né? E infelizmente não se tem ali um planejamento adequado para paralisar tantas mortes, tantas famílias perdendo entes queridos
e ainda o descontrole econômico em razão de não ter um planejamento, de não ter uma política específica para cuidar, né, do pequeno, do médio comerciante, do pequeno e médio empresário, do micro produtor rural, né, dos empregos, dos empregados, né? Não tem uma política específica, né, para cuidar desse pessoal a médio e longo prazo, para que a gente pudesse fazer aí uma paralisada, né, um lockdown, pelo menos 8 semanas, como a Itália fez, a União Soviética fez, né, a União Soviética, a Rússia fez, Londres fez, muitas cidades na Europa, né, fizeram um lockdown e conseguiram sair, né, daquele período difícil. Então, dentro dessa questão da estrutura política, da estrutura econômica, da própria cidadania, olha aqui no quadrozinho azulzinho, você pode perceber, olha lá, conhecer, pertencer e construir, olha. Garantia de direitos e deveres também depende de atitude, né? Atitude nossa enquanto cidadãos, mas atitude de quem governa, atitude de quem elabora a lei, atitude de quem fiscaliza, né? E com certeza isso está faltando agora no momento aqui no nosso país. Nós precisamos de uma estrutura um pouco mais preparada para lidar com tantos problemas como esse que nós estamos agora somando a cada dia, né? Isso faz parte da cidadania, tá? Então existem diversos marcos legais e documentos que servem de instrumentos para o exercício da cidadania, né? Documento de carteira de identidade, carteira de trabalho, título de eleitor, o CPF, tudo isso são documentos que garantem também a nossa cidadania, né? O documento referência, né, de nível planetário é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é aquela referência para direitos humanos para todos os países, né? Sobretudo aqueles que são signatários da ONU, da Organização das Nações Unidas, e o Brasil é um signatário, portanto ele tem que seguir, ele tem que cumprir, né, as regras ligadas aos direitos humanos, os pactos internacionais, o que parece que, infelizmente, não está muito presente, né, no atual governo, por conta de tamanha negligência em relação a muitos problemas, né? Esse importante documento, então, ele foi elaborado em 1948 pela Organização das Nações Unidas, e a partir de então ele tem sido uma referência para todos os países no que diz respeito à proteção, à dignidade, à cidadania de todos os povos, né? Raça, etnia, poder econômico, tudo, de uma maneira ou outra está envolvida na Declaração Universal, porque ela é uma referência para que todos os países protejam e fomentem a proteção aos direitos humanos. O que, ao contrário de muita gente pensa, direitos humanos não é proteger bandido, muito menos criminoso. Direitos humanos é merenda, é transporte, é segurança, é educação de qualidade, é poder fazer teste para Covid. O Brasil é um dos últimos na lista, é um dos países que menos testa para Covid, né? E se não testa, não tem como mapear a doença, né? Tudo isso tem a ver com a cidadania, tem a ver com a dignidade humana, tem a ver com a declaração da ONU, né? Então, esses elementos, gente, são extremamente importantes, eles são extremamente circunstanciais para vocês, tá? Se eu pudesse virar a câmera para vocês aqui do meu lado, olha, eu tenho um quadro aqui da Declaração dos Direitos Humanos, em que nesse quadro eu, como advogado, recebi, né, fui presenteado porque era da Comissão de Direitos Humanos nesse ano, em que fez 60 anos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então eu fui premiado porque eu fazia parte da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, era da diretoria responsável então pelos direitos humanos, né? Então é uma temática que para mim é muito cara, para mim é muito importante. Ela tem a ver com a dignidade das mulheres, ela tem a ver com o combate da miséria, ela tem a ver com o combate ao analfabetismo, ela tem a ver com o combate à homofobia, com o preconceito, com a intolerância. Os direitos humanos têm a ver com o tratamento adequado para todas as pessoas em nível de consumo, nas relações de consumo, né? Nas relações educacionais. Tem a ver com a proteção, o amparo à classe trabalhadora, né? Tem a ver com o nível adequado de transporte, de segurança pública. Então, direitos humanos é muito mais importante do que só problema de bandido, de polícia. Tá bom, gente? Então, nós temos que voltar a nossa consciência crítica para o real papel da cidadania e dos direitos humanos, porque são através desses dois mecanismos
que nós vamos mudar a nossa vida, que nós vamos poder olhar para o Brasil daqui a pouco tempo e falar, nossa, como o Brasil melhorou, como o Brasil avançou, e não olhar e ver o retrocesso em que nós estamos com relação à cidadania e com relação aos direitos humanos. Tá? Então, a cidadania formal, olha, quando nós nos referimos ao local onde o indivíduo nasceu, ao lugar em que essa pessoa foi criada, recebeu cultura, né? A cidadania formal envolve também a relação de pertencimento a um estado, a uma nação, a um país, né? A uma pessoa, por exemplo, o Adriano é um cidadão brasileiro. Por que eu sou um cidadão brasileiro? Por conta da cidadania formal. Eu nasci no Brasil, fui registrado no Brasil, no meu documento está lá a minha nacionalidade brasileira, né? Alguém que possui uma nacionalidade brasileira tem que ser nascido nesse território, né? Alguém pode solicitar, um estrangeiro, ele pode solicitar a nacionalidade, a cidadania brasileira? Pode. Aí tem que entrar com um processo específico, junto lá ao consulado, à Polícia Federal, passar por todos os protocolos, e aí sim ser concedido a esse estrangeiro o título, né, de cidadão, de cidadania, de nacionalização também brasileira, né? E algumas pessoas podem ter a dupla cidadania. Exemplo, eu sou brasileiro, mas meus pais estavam fora a trabalho, eu nasci na França. Então eu vou ser registrado na França, porque eu nasci na França, e vou ter uma cidadania do Brasil, porque meus pais são brasileiros, e eu também tenho o direito de ter a cidadania nacional. Então vou ser francês de natureza, porque de nascimento, porque nasci na França, mas posso ter a dupla cidadania, em razão dos meus pais, da minha casa, de toda a minha vida ser no Brasil, né? Provisoriamente, os meus pais estavam na França. Então, nesse caso, eu nasci na França, né? Mas eu posso ter a dupla cidadania, tá bom? O exercício pleno, então, da cidadania, gente, não depende apenas das prerrogativas legais, daquilo que está na lei, né? Ou dos documentos que determinam, que delimitam os direitos e os deveres, né? A cidadania plena, ela é acessada por meio de condições oferecidas pelo Estado, também pela sociedade. Todos nós somos corresponsáveis para garantir essa cidadania, né? A Declaração, então, Universal dos Direitos Humanos, a Constituição Federal aqui do Brasil, uma infinidade ainda de leis no Brasil e fora dele, né? Estabelecem, listam para nós os direitos e os deveres dos cidadãos. Contudo, essas importantes previsões legais, né, não impedem os brasileiros, né, de alcançarem esses direitos básicos, né, como a liberdade, a moradia digna, a saúde digna, a educação e o trabalho, né? Nós sabemos que ainda existem muitas coisas que é preciso fazer. Nós sabemos que depende de governo para governo, a consciência humana que cada governo tem, para que ele possa mudar políticas públicas e melhorar a condição de vida, sobretudo para aquelas pessoas que mais precisam. Ou nós podemos ver governos, infelizmente, que cortam recursos para os mais pobres, que cortam o direito de negros de estudar, que cortam o direito, né, de cadeirantes, de pessoas portadoras de deficiência também poderem estudar, né? Infelizmente, nós não temos um nível de consciência humana para todas as pessoas e principalmente para as lideranças, né? E é por isso que a gente acaba amargando índices muito ruins. É por causa que a gente acaba chorando a morte de pessoas queridas, né? É por isso que a gente vê tanta violência, tanta intolerância e a dor, né, de centenas de milhares de pessoas que não estão incluídos nessa cidadania que nós estamos aqui explicando, tá? A sociedade civil. O que vem a ser, então, a sociedade civil, gente? É um conjunto, então, de pessoas, né, que dividem certas características, né, que têm em comum. Civil, por sua vez, é aquilo que associa, né, um cidadão, que faz parte, então, desse âmbito no qual ele vive, no qual ele foi criado, no qual ele nasceu, no âmbito religioso, no âmbito militar, no âmbito civil, né? A ideia de sociedade civil, deste modo, ela diz respeito a agrupamentos de indivíduos que desenvolvem atividades na esfera privada, também na esfera coletiva, né? O conceito, porém, ele pode estender-se para outras formas, ampliar um pouquinho, que nós vamos ver alguns outros detalhes, tá? Pode-se dizer, então, que a sociedade civil funciona de forma autônoma relativamente ao Estado, né?
ela é independente, né, de uma maneira grande do Estado, organizando-se de forma independente, né? Se um grupo de vizinhos, né, decide juntar-se numa praça para protestar por causa de uma onda de assaltos ali no bairro, ou reclamando um posto fixo de polícia, né, ou reclamando ali pela coleta de lixo mais adequada no bairro, né? E isso é um movimento da sociedade civil organizada, tá? A reclamação, então, pode ou não ser tornada, né, tomada aí pelo governo ou por algum setor, né, político, que canalize de alguma maneira essas reivindicações, né, da sociedade, que vem da estrutura social, da sociedade civil organizada, né? No contexto então do direito, a sociedade civil é o contrato, né, que estabelece em dois ou mais indivíduos assumindo obrigações de colocar certos recursos em comum para a criação de uma pessoa jurídica, de órgãos, né, de órgãos estatais ou privados, né, que vão de uma maneira ou outra funcionar para atender uma demanda social, que vão garantir condições de sobrevivência dessa sociedade, gerar emprego, melhores condições de trabalho, elaboração de leis, protestar por, ou reivindicar pela melhoria de prestação de serviço, ou por acesso a algum tipo de direito, tá certo? Tudo isso faz parte da sociedade civil organizada. Agora nós entramos na ONG. Olha, eu estava dizendo para vocês da Amazônia, da condição, né, de calamidade que a Amazônia está, a ponto dos investidores falar que não vão pôr mais dinheiro no Brasil enquanto não se parar a destruição na Amazônia. Nós temos aqui, olha, uma ONG importante, olha, a WWF, que é uma ONG que lida com a proteção ambiental, talvez uma das mais importantes. Nós temos aí, olha, a Amnistia Internacional, nós temos a Caritas do Brasil, nós temos a Medicins, né, Sans Fronteiras, os Médicos Sem Fronteiras, nós temos a Survival, nós temos os Médicos do Mundo, a Unicef, que é um órgão ligado à ONU, né? Então, as organizações não governamentais, as ONGs, gente, são instituições privadas, sem fins lucrativos, que têm como objetivo atuar em áreas onde não chega o poder público, onde o poder público não está atuando, onde o poder público é um pouco negligente, né? Onde o poder público é omisso, aí entra as ONGs, né? Entram as ONGs, né? As ONGs, então, promovem uma atividade através do voluntariado, né? São encontradas em setores como política pública, defesa do meio ambiente, saúde, segurança, educação, né? Eu mesmo tenho a alegria de participar como voluntário de pelo menos 4 ONGs diferentes. Ao longo da minha vida toda eu venho com muita alegria, né, contribuindo com instituições que cuidam, né, de pessoas, que cuidam de pessoas doentes, né, da associação de surdos, associação de cegos, né, lido aí com órgãos, né, que constroem em mutirão casas, né, no fim de semana, né, é um projeto social que eu faço parte aqui em Uberaba que se chama Projeto João de Barro. Então, quer dizer, você tem muitas oportunidades de contribuir, de agir efetivamente através de uma dessas ONGs, para que a gente faça o bem, para que a gente possa gerar algum tipo de dignidade, né, para as pessoas que precisam desse apoio e em lugares em que o poder público, infelizmente, não está atuando. Ou porque não quer, ou porque não tem condições, porque falta a estrutura adequada, ou porque faltou interesse político de criar a lei, de fomentar e de dar iniciativa para que aqueles problemas fossem resolvidos. Porque esse é o papel do poder público. Mas, infelizmente, o poder público ele deixa de atuar em muitos lugares que a gente precisava dele, né? Precisava dele. E isso, infelizmente, vai gerar transtorno. E é o contrário da cidadania, né, que nós acabávamos de explicar agora há pouco, né? Então, olha, a expressão das organizações não governamental, ela foi empregada a primeira vez pela ONU em 1950, né? Depois essas ONGs desenvolveram aí vários trabalhos em áreas distintas, educação, saúde, moradia, assistência, direitos humanos, né? Essas ONGs podem pressionar o poder público para poder obter melhoria na prestação de serviços oferecidos à sociedade. Elas fazem parte, as ONGs, gente, fazem parte do setor chamado terceiro setor. São 3, né?
O primeiro setor é o próprio governo, né? O segundo setor são as empresas privadas. E o terceiro setor são essas ONGs, essas instituições que não são privadas, né? Que são instituições, são associações, são órgãos não governamentais que foram fundados para atuar em solidariedade, no cuidado de pessoas, para a defesa de pessoas. Nós temos aqui em Uberaba ONGs de proteção aos animais, né? De proteção aos cachorros. Então, existem vários tipos de ONGs, né, gente? Então, fiquem aí, memorizem que as ONGs fazem parte do terceiro setor, tá? E a responsabilidade social. O que vem a ser responsabilidade social, gente? Ela está ligada, então, ao conceito de liderança sustentável, que se baseia em 3 âmbitos: o cultural, o social e o ambiental, né? O primeiro, que no caso seria o cultural, está ligado às construções, né, da cultura étnica, o respeito a essas organizações, a proteção a essas culturas, como por exemplo dos indígenas, dos quilombolas, né? A questão de fomentar ali, junto ao terceiro setor, gente, o investimento, o fomento de renda, para que essas pessoas possam criar mecanismos de se sustentarem, né? Nós temos projetos no Brasil, por exemplo, da Azaleia, projetos que ajudam aí a trançar sandálias, né, com algas marinhas, o projeto das tartarugas marinhas, né? Todos esses projetos hoje se mantêm várias famílias, né? Exatamente porque alguém criou, subsidiou, ajudou, fomentou e agora esses projetos caminham sozinhos, né? E geram vida, geram riqueza para o país e alimentam diversas famílias, né? Então, uma empresa socialmente responsável, ela está constantemente envolvida em ações sociais. São aquelas que se preocupam em fazer doações, são aquelas que fazem investimento para atender uma demanda social. A gente sabe que muitas das vezes as empresas fazem isso por conta do marketing, por conta da propaganda, né? Não é uma atuação de fato plena, porque a gente vê bancos fazerem propaganda de responsabilidade social e extorquindo dinheiro em juros escorchantes, né, das pessoas. Opa, então não é responsabilidade social. Eu faço doação aqui, eu falo que eu estou cuidando do meio ambiente aqui, que a folha que eu uso no banco é uma folha do papel reciclado, papapá, mas aí eu cobro juros escorchantes, juros que tira, né, que tira a fome, que impõe a fome a diversos brasileiros por conta de juros abusivos. Então não é responsabilidade social, é puro marketing, né? Mas existem sim empresas que têm uma cartela exclusivamente para fomentar a responsabilidade social. São projetos sociais, como a Azaleia, por exemplo, ela tem projeto social, né? Tem projeto de cuidar da mata atlântica, da floresta amazônica, tem projetos que estão atuando junto a indígenas, a gente tem projeto que está atuando na linha educacional, na linha da cultura, né? O Instituto Sou do Morro, né? O Instituto do Sou da Paz, existem várias instituições que são ONGs, mas existem algumas que são aí patrocinadas, né, por empresas privadas que reservam uma cota para poder gerar, através desse projeto, uma dignidade, né, de vida para algumas pessoas, tá bom? Então, o que não se confunde, gente, com assistencialismo. Não é levar a cesta básica, não. Elas estão ajudando a sociedade a caminhar pelas próprias pernas. Elas estão dando a infraestrutura para que as comunidades, através do projeto desenvolvido pela empresa, eles possam depois caminhar sozinhos. Eles podem desenvolver o próprio negócio, eles podem encontrar ali uma iniciativa para criar um desenvolvimento econômico e ali se sustentar. Então não é puro assistencialismo, tá? É um projeto que vai ajudar as pessoas a crescer, ajudar as pessoas através da educação, ajudar as pessoas através de curso técnico, de computação, né, de esporte, etc., de eletrônica. Então existem muitas empresas que prestam essa responsabilidade social, tá? Então as organizações se responsabilizam então pelos impactos das suas instituições, das suas atividades, né? Tem sempre um cuidado, né, de um comportamento ético, agindo com transparência, levando em consideração as expectativas dos stakeholders, né, dos seus resultados, né, daqueles que estão envolvidos, daqueles que são alvo do seu projeto. Os negócios são geridos em conformidade com a lei, com as normas, com as diretrizes, né? Além disso, gente, esses processos, eles são estruturados de forma integrada, com todos os grupos, né,
de interesse, com grupos parceiros, inclusive voluntários que ajudam as empresas responsáveis, né? A responsabilidade, ela se divide em duas. Responsabilidade social interna, relaciona-se então com os trabalhadores da própria empresa. Então, eu, dono da empresa, vou ajudar os meus próprios funcionários, vou criar mecanismos para melhorar a vida dos meus funcionários. Ou a responsabilidade social externa, relaciona-se então com o meio ambiente, com parceiros de negócio, com agente, com prestador de serviço, ou mesmo com a sociedade aberta, tá? Então, tá aí, né, uma estratégia, olha, as estratégias da responsabilidade social, responsabilidades espontâneas e voluntárias, né? É aquela que parte das nossas iniciativas sociais, cada um de nós. As responsabilidades éticas, faz o mínimo exigido eticamente, sempre cuidando do meio ambiente, respeito à cultura, né, com cuidado da questão da homofobia, da questão da mulher, do gênero e tal. Responsabilidades legais, faz o mínimo, né, amparado de acordo com a lei, aquilo que a lei permite, né, sem violar a lei, sem usar a responsabilidade social para sonegar imposto, para burlar o fisco, né, e tal, que a gente vê isso acontecer vez ou outra, né? E as responsabilidades econômicas, ela rejeita demandas sociais, né? Assume responsabilidades econômicas apenas. São empresas que só querem lucrar, que só querem ficar cada vez mais ricas, doam a quem doer, mas estão cada vez mais explorando pessoas, prejudicando pessoas, matando vidas, mas querem ainda assim lucrar cada vez mais, né? Essa é a responsabilidade econômica apenas, né? As responsabilidades legais assumem responsabilidades econômicas e legais. As éticas assumem todas essas responsabilidades, mas inclui a questão ética. E as responsabilidades espontâneas e voluntárias, aquela que engloba tudo, e ainda a nossa participação, o nosso envolvimento, o nosso cuidado, a nossa manifestação espontânea para que a gente gere vida, melhore a condição de vida das pessoas também, tá bom? E aí a filantropia, que é o nosso último assunto aí, né? A filantropia vem de amor excessivo, né, pela humanidade, a caridade, demonstração de generosidade, né? Tendência para ajudar os mais necessitados, aqueles que precisam, né, desse apoio, desse cuidado, certo? Os exemplos então de filantropia, olha, doar roupas para quem precisa, doar cesta básica, a campanha do quilo, a campanha do agasalho, doar dinheiro para as instituições de caridade, se voluntariar como educador, né, praticar alguma atividade ou serviço voluntário, médico, advogado, né, contador, profissional da educação física, etc. Então, essa filantropia empresarial, o verdadeiro conceito, né, da filantropia, gente, é o propósito, né, quando você tem as empresas que assumem essa responsabilidade, né, social. Colaborar com as causas humanitárias e ecológicas, mas sem esperar qualquer tipo de recompensa. É aquela história que eu disse da propaganda do marketing. Não é ficar fazendo doação para depois aparecer na live só, né? Não é só para fazer marketing, para fazer propaganda, não. A gente faz a filantropia, ela tem um compromisso ético com quem a pessoa ajuda, né? Então, um desenvolvimento com aqueles que estão sendo ajudados, mas um comprometimento da empresa, né? Algumas empresas buscam investir em práticas filantrópicas, mas fazem isso, olha, como parte de uma estratégia de marketing, né? Essas ações filantrópicas são apresentadas na mídia, né? E indiretamente as empresas aguardam por algum retorno através da propaganda, né? Olha, eu estou doando, então eu quero retorno econômico também através das pessoas que vêm agora comprar de mim. Então, não é muito bem isso a filantropia, tá, gente? A filantropia, ela tem um cuidado ético da gente ajudar, porque tem a consciência de ajudar, sente bem em ajudar, tá vendo a vida de pessoas se transformar com aquela ajuda, né? E isso é importante. A filantropia, gente, o contrário dela é a misantropia. Quem que é o misantropo? É o intolerante, é o que não gosta de gente, é o que acha que não tem que ajudar ninguém, é o que acha que todo mundo é vagabundo, sem vergonha. Quantas vezes eu vejo gente falando que Bolsa Família é para ajudar malandro, é sem vergonha, é vagabundo, tá ajudando malandro, então a gente tem que colocar a mão na consciência, porque isso é misantropia, tá, gente? A filantropia é o amor à humanidade, e a misantropia é o ódio à humanidade. Então são gente que fica o tempo todo, gente, né, divulgando o ódio o tempo todo. Você faz um comentário político, já tem 10 para te condenar.
sempre com ódio, com violência, com intolerância, não aceita nenhum tipo de opinião voltada para direitos humanos, não aceita que você fale nada na linha social, você já é apontado como comunista, como socialista, como petralha, como... Então tá insuportável em determinados momentos a gente conviver nessa sociedade da maneira que nós estamos, exatamente por conta dessa crescente misantropia. Intolerância com os outros, intolerância com a ideia do outro, intolerância com quem está passando fome, né? A misoginia, que é o ódio contra a mulher. Olha quantos homicídios, gente, contra as mulheres, né? Olha o tanto que cresceu o feminicídio agora, principalmente durante a pandemia. O ódio contra negro, o ódio contra pobre, o ódio contra gente contrário ao seu grupo, né, político, né? O ódio contra o homossexual. Então isso é misantropia, isso é mal, né? A gente não pode cultivar esse tipo de coisa. Por mais que eu não goste do pensamento do Adriano, eu tenho que respeitar o direito do Adriano de falar, assim como o Adriano respeita o meu, respeita o seu, não é? A misantropia é o ódio contra a humanidade, é achar que ninguém precisa de nada, é não querer ajudar ninguém. São pessoas que consideram que todo mundo que está pedindo, que está com fome, que está na miséria, que está sofrendo com analfabetismo, é tudo porque quer, são gente preguiçosa, são gente vagabunda, é gente que não pode sofrer, é gente que não quer ajuda, que não vai nunca ganhar minha ajuda. Então a gente vê, são pessoas que falam com ódio desse tipo de gente, né? E eu fico extremamente triste, infeliz de ver que a gente ainda tem pessoas que têm esse ódio contra a humanidade, como a gente está vendo, né? Isso não é do bem, isso não faz bem para a sociedade, muito menos para quem nutre ódio, para quem está com as armas na mão o tempo todo, apontando o tempo todo. Isso tá difícil demais, né, gente? Então é preciso que a gente combata essa misantropia, porque nós precisamos muito mais de cuidado, de amor pela humanidade, respeito pela humanidade, para que a gente viva num mundo de fato melhor, né? Beleza, chegamos ao final. Um grande abraço, eu espero que vocês tenham gostado da temática desse capítulo, né? Segue junto com essa temática, com a videoaula, alguns exercícios. Tendo dúvida, basta me chamar, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço, tudo de bom.